Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse, capítulo 3, verso 14 a 22. Aleluias. Diz assim a palavra do nosso Deus: e ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que não és nem frio nem quente. Tomaras fosse frio ou quente. E porquanto és morno e não quente nem frio, estou para vomitar-te da minha boca. Porque dizes: sou rico, hei-me enriquecido, e não tenho necessidade de nada, e não sabes que és um desventurado e um miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que sejas rico, e vestiduras brancas, para que te cubras, e não apareça a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, para que vejas. Eu repreendo e disciplino a todos aqueles que amo. Sê, pois, fervoroso e arrepende-te. Eis que estou à porta, em pé junto à porta, dando aldrabás. Se algum ouvisse minha voz e abrisse a porta, entrarei a ele e cearei com ele, e ele comigo. Ao que vence, lhe concederei sentar-se comigo em meu trono, como também eu venci, e me sentei com meu Pai em seu trono. O que tem ouvido, ouça o que diz o Espírito às igrejas. Pai, ao ler a Tua palavra, queremos agora entender a Tua palavra, que ela se torne rema nas nossas vidas, que cada um de nós aqui possamos entender, compreender e agir segundo a Tua palavra. Eu oro no nome de Jesus. Amém e amém. O tema da mensagem que o Senhor colocou no meu coração é o seguinte: a carta. O livro de Apocalipse, ele é um livro fantástico, tremendo, misterioso. Uma revelação dada a João Batista, a João, não o Batista, mas a João, discípulo de Jesus, quando ele estava na ilha de Patmos. Deus em espírito, e Jesus narra a ele 7 cartas, uma para cada igreja que existia na época na Ásia Menor, onde é a Turquia hoje. E em todas as cartas que Jesus vai falando às igrejas, Jesus começa falando um pouco de quem Ele é. Se você observar o início de todas essas cartas, você vai ver que Jesus se apresenta de uma forma. A uma ele se apresenta como sendo aquele que tem os olhos como chama de fogo, e a outras ele se apresenta como o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E a todas elas, com exceção desta última, Jesus aponta um ponto positivo e um ponto negativo, menos essa última, que é a carta à igreja de Laodiceia. Nós sabemos que cada uma dessas igrejas representa um período de tempo na história, um período onde a igreja agiu de certa maneira. Se você ler a primeira carta, que é a igreja de Éfeso, você vai ver ali que eles perseveraram, que eles sofreram em prol do Evangelho. E ele vai falando, mas na igreja de Laodiceia, cujo início
do tempo foi em 1900, no começo do século XX, e começa até hoje. Estamos vivendo este período dessa igreja de Laodiceia. Jesus não fala nada de bom. Ele não aponta um ponto positivo para esta igreja. Muito pelo contrário. Hoje eu gostaria de falar aos irmãos a respeito dessas coisas que Jesus falou. Então o que eu quero dizer aqui é que eu não vou falar aquilo que eu penso. Eu vou falar para você aquilo que Jesus pensa desta igreja que nós estamos vivendo. Da igreja que começou no século XX e continua até hoje. E é interessante que Jesus começa no versículo 14, ele começa se apresentando. É interessante que, óbvio, que nós hoje usamos e-mail, mas antigamente, quando nós escrevíamos cartas, nós escrevíamos a carta e no final dela nós colocávamos o nosso nome. E também no remetente, no envelope, nós colocávamos o nome atrás. Ou seja, o nome vinha sempre por último. O destinatário vinha sempre no começo. Nos nossos e-mails hoje nós colocamos também lá, para tal. E lá no final nós colocamos o nosso nome. Mas Jesus aqui ele começa basicamente pegando aquilo que deveria ser o remetente ou o final e coloca no começo, e ele começa a dizer assim, porque nós temos que entender quem está falando, irmãos. Não sou eu que estou falando aqui, é Jesus falando. E ele diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, e ele se identifica agora. Assim diz o Amém. O Amém é aquela última palavra que nós usamos, e usamos muitas vezes como um jargão, mas não é, que significa assim seja, seja feito conforme isso. Ele está dizendo aqui, assim diz o Amém, assim diz aquele que é o fim de todas as coisas, aquele que em todas as coisas vão culminar. E ele continua dizendo, a testemunha fiel e verdadeira. Não é qualquer pessoa falando, é uma testemunha fiel e verdadeira. A testemunha é aquela pessoa que ela representa ou vê um fato. Trazendo para um contexto mais inteligível, uma testemunha é aquela pessoa que pode comprovar determinada coisa. E Jesus aqui na carta de Laodiceia, ele se identifica assim. Mas não só isso, ele continua a dizer assim, o princípio da criação de Deus. Jesus estava no princípio com Deus. Ele estava lá quando todas as coisas foram feitas, foram planejadas, foram decididas. Jesus estava lá. Então não é qualquer pessoa que está escrevendo essa carta ou narrando essa carta para que João escrevesse. É alguém de confiança. É alguém que nós podemos realmente colocar toda a nossa confiança nele. Então o que ele vai falar aqui, e ele mesmo diz, a testemunha verdadeira, são verdades. Porque o mentiroso não conta verdades. O mentiroso conta mentiras. Só aquele que é verdadeiro fala verdades. E ele continua então aqui, porque agora ele vai narrar um fato. Ele vai narrar uma situação
E como eu disse, Laodiceia representa a igreja que começou em 1900, o período de tempo, e continua até hoje. E ele diz assim no versículo 15: conheço tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara fosses frio ou quente. E porquanto és morno, e não quente nem frio, estou para vomitar-te da minha boca. A versão aqui, a tradução correta seria: eu estou doente. Vocês estão me deixando doente por causa disso. É isso que o original diz. Jesus está doente por causa desta igreja, que não é fria nem quente, mas é morna. E ele começa então a descrever a situação da igreja, a condição que essa igreja se encontra. No versículo 17 ele diz: porque dizes, sou rico, hei-me enriquecido, e não tenho necessidade de nada. Essa é a condição que Jesus olha e vê a igreja. E a igreja hoje, se nós pararmos para analisar as grandes igrejas, vou tirar essa fora porque essa aqui não é rica. Essa aqui, pelo contrário, nós estamos aqui necessitando. Mas a igreja deste século é uma igreja autossuficiente. E ela é tão autossuficiente que ela chegou ao ponto de dizer: eu não preciso de nada, incluindo, obviamente, o próprio Deus. A igreja do século XX tem tudo que você possa imaginar. Tem belos templos, algumas quando você olha, você fala: meu Deus, olha só o painel dessa igreja, olha as luzes, olha o palco, porque não é mais o altar, virou palco. Olha as cadeiras, olha o ar-condicionado, olha só quanto entra. São igrejas que a maioria, na verdade, não tem necessidade de nada. Jesus um dia disse assim: mais difícil é um rico entrar no reino dos céus do que passar por um buraco de uma agulha. Jesus não estava dizendo que era pecado ser rico. Jesus estava dizendo que muitas vezes essas pessoas, e a gente tem constatado isso, por terem dinheiro, não dependem de Deus. Elas acham que pode tudo, porque elas têm. Essa igreja de Laodiceia era uma igreja rica. Laodiceia era um local, um centro comercial fabuloso. Ali existiam fontes de águas medicinais. Ali eles produziam umas lãs que eles pintavam de preto, que eram muito caras e muito requisitadas. Ali havia um centro médico, aonde eles faziam colírio para os olhos. E Jesus usa todas essas figuras, essas coisas que haviam ali, para dizer para eles: olha vocês, olha como é que vocês estão, vocês se acham, vocês estão se achando, mas eu estou doente por causa de vocês. Eu estou doente. Você consegue imaginar Deus doente? Pois o texto diz isso no original: vocês estão me deixando doentes. E ele, agora então, a partir do versículo 17,
ele começa a descrever. E eu tive a curiosidade de buscar cada item que Jesus descreve, para que nós possamos entender. Porque, amados, nós precisamos entender. Nós precisamos compreender o que Jesus estava dizendo. Ele usa, a partir do verso 17, ele usa as seguintes palavras. Diz assim, parte 2: não sabes que és um desaventurado e miserável, em outras palavras, e desgraçado, numa outra tradução. Jesus agora começa a falar aquela igreja que se diz autossuficiente, aquela igreja que acha que pode, que acha que é, que acha que tem. Jesus começa a dizer: vocês que se acham, vocês são desgraçados, vocês são miseráveis. Isso significa, essas palavras significam infelizes, azarados, sugerindo que a pessoa em questão está em uma situação desfavorável ou desafortunada. Enquanto ele se acha capaz, suficiente, Jesus está dizendo: você não consegue, você não pode, você é um infeliz. Enquanto ele se vê contente com aquilo que ele tem, Jesus fala: você é um azarado, desfavorável. E ele continua depois: e um miserável. E miserável significa sofredor ou aflito, sugerindo que a pessoa em questão está passando por dificuldades e adversidades. Veja, externamente eles se mostravam abastados, ricos, mas o seu interior, Jesus vai desnudando, tirando para fora aquilo que eles têm dentro. São infelizes, são pessoas que passam por dificuldades tremendas. Eu não estou falando aqui de financeira, porque não era esse o caso aqui, mas era o seu coração, era a sua pessoa. Eram pessoas que não tinham nada para dar. E Jesus continua a falar da condição dessa igreja. E ele continua: pobre. Pobre significa carente ou necessitado, sugerindo que a pessoa em questão não tem os recursos ou as coisas que precisam para viver a vida plena e satisfatória. Irmãos, eles eram ricos, segundo a visão deles, mas Jesus está dizendo a vocês: vocês não têm essa condição, vocês não têm recursos de vocês mesmos para viver uma vida plena, porque o dinheiro não é tudo na nossa vida. E se o nosso coração estiver nas coisas dessa vida, certamente vamos nos enquadrar nessa pobreza que Jesus diz. E eu, mais uma vez, não estou dizendo aqui que nós não podemos ter. Eu estou dizendo aqui que se o nosso coração estiver focado nessas coisas somente, nós nos enquadramos nas condições que Jesus descreve. E ele continua: pobre, cego e nu. Cego no sentido de não enxergar as coisas espirituais. Aquelas pessoas estavam numa igreja que se considerava suficiente. Olha a nossa igreja como ela é, maravilhosa, mas não enxergavam o espiritual.
não conseguiam ver além daquilo que os seus olhos conseguiam enxergar. Cegos. A gente dizia que o mundo está cego. O mundo está enganado. Cego está a igreja. A igreja está cega. Ela não consegue mais ver o espiritual, ao ponto de nós trazermos para dentro de nossas igrejas capacitação natural. E mais uma vez, eu não sou contra a capacitação natural, mas se nós não entendermos que a nossa vida ela é espiritual, se nós não entendermos que nós precisamos edificar o nosso espírito para que a gente possa continuar vivendo aqui sem sermos levados juntos com a correnteza que está aí fora, nós precisamos entender isso. E por fim ele diz assim: nu, desprovido ou despojado, sugerindo que a pessoa em questão não tem nada que possa lhe dar segurança ou conforto. Enquanto a igreja se dizia algo, Jesus vai na contramão dizendo: não é nada disso que vocês estão falando. Isso que vocês estão falando tem nada a ver comigo. Muito pelo contrário, olha como vocês são de fato. Jesus revela a condição dessa igreja. Jesus mostra como eles estão de verdade. Muitas vezes nós nos enganamos. Nós achamos que estamos bem, porque nós frequentamos uma igreja. Nós achamos que estamos bem porque, um dia eu falei sim para Jesus. Não foi você quem falou sim para Jesus. Foi Jesus que disse sim para você. Foi misericórdia, foi graça. Eu tenho escutado tantas besteiras nesse tempo e tenho refletido muito nisso. Dê uma chance para Jesus, aceite Jesus. Foi Jesus quem te aceitou. Foi Jesus quem te escolheu. Percebe? Foi Ele que teve misericórdia de você e de mim, porque estávamos indo para o inferno. Estávamos indo para a condenação eterna. Se você estivesse num navio em alto mar e o navio começasse a afundar, e você agora está no mar ali, em meio às ondas, e você sabe que a morte é certa, e alguém de algum lugar lhe jogasse uma boia com uma corda, você desprezaria a boia? Você agarraria essa boia e seria grato a essa boia? Você não largaria mais dela para o resto da sua vida. Mas nós fazemos assim com Jesus, porque estávamos afogando e íamos morrer, e Jesus jogou a sua boia. E quando nos vimos livres daquele mar, daquela situação, dispensamos a boia, dispensamos o meio pelo qual nós fomos salvos, dispensamos o meio, não ignoramos o meio, não damos mais valor para aquilo ou para aquele que nos salvou. Essa é a igreja de Laodiceia. Se nós tivéssemos consciência disso, certamente seríamos outras pessoas. Se nós tivéssemos consciência disso, certamente as nossas atitudes seriam outras, a nossa maneira de pensar seria outra, as nossas palavras seriam outras. Mas ignoramos aquele que nos trouxe vida, ignoramos. Nu, na matemática, nu é um número que ele não é nem positivo
e nem negativo. Presta atenção nisso. Você tem números negativos e números positivos. De 0 para trás, negativo. De 0 para frente, positivo. Nulo é aquele número que não é nem positivo e nem negativo. Ele não serve para nada. Ele é nulo. Ele é nulo. E Jesus está falando aqui: vocês são nus. Igreja de Laodiceia, vocês não servem para nada. Mas nós somos ricos, nós somos abastados, nós não temos falta de nada. Jesus está falando outra coisa. Nós não aceitamos isso. E mais uma vez eu quero frisar aqui: quem está falando não sou eu, é Jesus. É Jesus. Sabe qual é o problema? É que nós não temos noção do que o inferno é. Não paramos para pensar no inferno. Não paramos. Mas deixa eu dizer algo para você. Jesus falou muito a respeito dele. Na verdade, Jesus falou a respeito de duas coisas mais do que todas as coisas. Jesus falou sobre o dinheiro e Jesus falou sobre o inferno. Jesus fala dele. E se nós tivéssemos a noção do que é, nós também não agiríamos do jeito que agimos, vivemos do jeito que vivemos. Nós seríamos gratos eternamente ao Senhor e nos seguraria com essa boia conosco e amaríamos essa boia e não daríamos essa boia para ninguém, porque ela é nossa. Obviamente que há muitas boias, Jesus ele consegue fazer isso, mas jamais eu me desfaria dela. Mas a igreja de Laodiceia tem largado a boia. E Jesus fala aqui, ele continua a falar, e ele diz assim, do versículo 16, na verdade, do 15 novamente, ele narra a condição. Ele fala assim: não és nem frio, nem quente, mas sim morno. E eu fui pesquisar. O que significa uma igreja fria. O que significa uma igreja fria? Quais são essas características de uma igreja fria? Primeiro, a igreja fria não tem fervor espiritual. É a igreja acusada de não ser quente, nem morna. Isso sugere falta de fervor espiritual e compromisso com Deus. A igreja fria é uma igreja que não tem fervor. É uma igreja de mortos-vivos. Uma igreja de walking dead, mortos que caminham. Não tem sentimento, não vibram, não tem nenhum tipo de fervor. Eu gosto dos antigos. Eu gosto muito daqueles que eram da minha época para trás. Muitos deles, obviamente, não todos, mas eram pessoas fervorosas. Eram senhorinhas que não tinham conhecimento de nada, não sabia ler, não sabia escrever, mas ela tinha um fervor, que quando ela orava, Deus respondia. Ela tinha um fervor, ela tinha algo que nós não temos hoje. Porque Jesus disse aqui:
A igreja de Laodiceia não é fria, falta fervor. Falta fervor. A igreja fria, ela é uma igreja complacente. A igreja em Laodiceia é descrita como rica e autossuficiente, o que pode levar à complacência espiritual e à falta de busca com Deus. O que é isso? É o comodismo, é a aceitação de está bom assim, está bom desse jeito, está tudo certo, está tudo certo. Ninguém mais se interessa por estudar a Bíblia. Eu estou atônito. Ninguém mais conhece plano de salvação. Ninguém mais sabe de nada. Ninguém mais tem a necessidade, o desejo de conhecer mais de Deus. Achamos, muitas vezes, que está tudo certo. É assim mesmo. A igreja se corrompeu, está tudo certo, aceitamos isso. Aceitamos. Somos complacentes e não buscamos Deus. A igreja que Jesus coloca como fria, ela está no auto-engano. É uma igreja que acredita que está rica e bem-sucedida, mas na verdade é pobre, cega e nua. E isso sugere um auto-engano espiritual, que impede a igreja de ver a verdadeira situação em que se encontra. É assim que está hoje. Essas são as características da igreja fria. Mas Jesus não para. Na igreja fria, e a outra característica da igreja fria é a falta de arrependimento. Embora Jesus o chame ao arrependimento, a igreja em Laodiceia não demonstra vontade de mudar o seu comportamento. Eu fico pensando, e eu vou afirmar, se você diz ter Jesus na sua vida e não muda o seu comportamento, você não tem. Você não tem. Se você continua sendo o mesmo que era antes de ter dito para Jesus ser o seu Senhor e seu Salvador, você não o aceitou de fato. Porque quando a gente aceita Jesus, a gente vai mudando. Se eu continuo agindo da mesma forma, falando da mesma forma, é um sinal de que eu não tenho Jesus. A igreja fria não se arrepende, ela se entristece, mas não se arrepende, porque arrependimento é mudança de atitude. Na verdade, metanoia, arrependimento, cabeça, outra cabeça de agora em diante, outra maneira de pensar de agora em diante. É a igreja que Jesus está narrando aqui. É a igreja que Jesus descreve como fria. É uma igreja que falta comunhão. Jesus está do lado de fora da porta da igreja em Laodiceia. Ele diz ali: eis que eu estou à porta. Jesus não entrou na igreja. A igreja fria não tem Jesus dentro dela, irmãos. Jesus está falando: eu estou aqui do lado de fora, abre a porta para mim. Mas a igreja de Laodiceia mantém as portas fechadas para Jesus, porque se Jesus entrar, e quando Jesus entra, Ele faz a diferença, amém? Quando Jesus está, há arrependimento, há emoção no sentido de você ser uma pessoa fervorosa.
A igreja de Laodiceia, uma das suas características da sua frieza é essa. Mas Jesus não continua na igreja fria. Ele também fala das características de uma igreja quente. E também eu fui procurar. A igreja quente é uma igreja que tem fervor espiritual. É uma igreja que se caracteriza por um fervor espiritual e um compromisso apaixonado com Deus. É uma igreja que ama Jesus, faz tudo por Ele. Os membros da igreja estariam animados e dedicados à sua fé. Primeira característica da igreja quente é essa igreja fervorosa, que tem ânimo, que não está num necrotério ou num enterro. Os membros dessa igreja buscam continuamente crescer e se aproximar de Deus. Na igreja quente, uma das suas características é a dependência de Deus. Uma igreja quente reconheceria a sua dependência de Deus em todas as coisas, em vez de confiar em suas próprias habilidades ou recursos. Os membros da igreja confiariam em Deus para orientação, força e suprimento. Uma igreja que depende de Deus, que coloca a sua confiança em Deus. Essa é uma característica de uma igreja quente. Outra característica de uma igreja quente é o arrependimento. Uma igreja quente seria rápida em reconhecer seus pecados e se arrepender. Os membros da igreja estariam dispostos a confrontar seus próprios pecados e a busca, a reconciliação com Deus e com os outros. Uma igreja quente, seus membros, eles querem mudança, eles reconhecem que estão errados, reconhecem isso e buscam reconciliação. Outra característica de uma igreja quente é a comunhão com Cristo. Uma igreja quente teria uma comunhão íntima com Cristo. Os membros da igreja estariam em sintonia com a vontade de Deus e buscariam andar em obediência e comunhão com Ele. Outra característica da igreja quente é a generosidade. Uma igreja quente seria caracterizada por uma generosidade abundante. Os membros da igreja seriam rápidos em compartilhar seus recursos com os necessitados e a apoiar os trabalhos de Deus. Essas são características de uma igreja quente. Mas Jesus também não para aí. Ele também fala da morna. E quais são as características de uma igreja morna? Primeiro, falta de fervor espiritual. A igreja é descrita como morna, o que sugere uma falta de fervor espiritual e compromisso com Deus. Com exceção de alguns, ninguém mais tem compromisso com Deus e com as suas coisas. Não tem. É triste dizer isso, mas é o primeiro eu. Primeiro eu, depois as coisas de Deus. Primeiro eu, depois a igreja. Primeiro eu, depois os trabalhos da igreja. Primeiro eu. Porque não entendem, ou entendem errado. Porque Deus não tem nada a ver com a igreja. Como não? Como não tem? Ele é o cabeça da igreja. Ele não é uma cabeça ambulante que fica voando por aí. Então não dá para desvincular Deus da igreja. Não dá. A igreja é o corpo de Cristo. Se não há compromisso com a igreja, também não pode haver compromisso com Deus.
E se não há compromisso com Deus, não há compromisso com a igreja. Entende isso, irmãos? A igreja que Jesus está falando aqui, essa igreja morna, é uma igreja que não tem mais compromisso. E fale alguma coisa para você ver. Não veio mais. Muitas igrejas é um balcão de negócios. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. E se não tem isso aqui, eu vou para outra que me oferece aquilo. Essa igreja que Jesus está falando aqui. A igreja morna, ela é complacente. Uma igreja morna pode se tornar complacente, acomodada e satisfeita. É quase parecido com a igreja fria, não estou? Notou como é que é? Satisfeita com a sua situação espiritual atual. Gente, você está satisfeito com a sua situação espiritual atual? Se você está, você tem uma característica dessa igreja morna ou fria. Você está satisfeito com o nível espiritual que você chegou? Está satisfeito com isso? Se você está enquadrado aqui. Eles podem se contentar em seguir uma rotina religiosa, sem buscar aprofundar a sua fé, ou desafiar a si mesmos a crescer em Deus. Uma igreja morna não cresce em Deus. Estou vivendo isso nesses dias. Uma igreja morna é uma igreja indiferente. Os membros da igreja morna podem ser indiferentes em relação às necessidades espirituais de si mesmos e dos outros. Eles podem não se importar com a salvação dos perdidos ou com o bem-estar dos necessitados. Portanto, sou eu. Ele, se quiser, que vá para o inferno. Não há preocupação mais com aqueles que estão perdidos. Eu me lembro, quando nós éramos jovens, que nós tínhamos evangelismo, e evangelizávamos bairros e bairros. Não vejo muito isso mais. Certamente existe alguém fazendo isso ainda, mas a sua maioria está nas suas quatro paredes. A igreja morna, ela é autoconfiante. Pode confiar em si mesma em vez de confiar em Deus. A gente consegue, a gente pode. Eles podem acreditar que são autossuficientes e que não precisam de ajuda ou orientação divina em suas vidas. Eu sei fazer, eu não preciso de Deus, eu sou capaz de fazer, eu tenho condições de fazer, eu não preciso de Deus. Quantas pessoas não estão vivendo assim? E a última característica da igreja morna é a falta do testemunho. Uma igreja morna pode não ter um testemunho impactante e efetivo para o mundo ao seu redor. Eles podem não ser uma luz brilhante que atrai os incrédulos para Cristo. Quando você está lá no seu trabalho, na sua rotina diária, quando você está lá na sua vida, você tem sido um imã, ou melhor, vamos falar diferente, nós temos sido um imã? Ou nós temos compartilhado das mesmas palavras, das mesmas piadas, das mesmas ideias, das mesmas coisas? Ou a pessoa consegue ver que nós somos diferentes? Aonde nós trabalhamos, as pessoas conseguem ver que somos diferentes? Característica de uma igreja morna: não tem testemunho de vida. Essas são características da igreja que Jesus fala aqui em Laodiceia. E essa igreja morna, porque ele fala: antes vocês fossem frios ou quentes.
mas porque vocês são mornos, eu estou doente por causa de vocês. Irmão, não sei se você consegue sentir a dor, mas eu fico pensando assim: Deus, o Senhor está doente? Não sei se você consegue sentir isso, mas é o que o texto no original diz. Estou doente por causa disso. Jesus está doente por causa dessa igreja morna. Antes fosse frio ou quente, mas é morna. É morna. E Jesus está doente. Consegue sentir a dor? Consegue. Às vezes estamos tão endurecidos que não conseguimos mais mensurar isso. Mas mesmo doente, Jesus nos convida ao arrependimento e à transformação. E no versículo 18, Jesus fala assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, 18 e 19, para que sejas rico, e vestiduras brancas para que te cubras, e não apareça a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir teus olhos, para que vejas. E o versículo 19 diz assim: eu repreendo e disciplino a todos os que amo. Sê, pois, fervoroso e te arrepende. Jesus nos oferece a solução para esta igreja do século 20. Jesus oferece uma solução para esta igreja do século 20 e 21. E ele diz assim: olha, compra de mim, compra de mim. Em outros versículos ele diz assim: vinde vós que estáis cansados, vem comprar sem dinheiro, vem receber sem ter custo. Jesus vende, mas sem custo, ele não cobra. Quando ele diz assim: compre de mim, pode ser sem dinheiro. O que ele está dizendo é: vem buscar ouro refinado pelo fogo. E o ouro refinado pelo fogo é o símbolo da verdadeira e pura fé, que é testada e refinada por meio das provações e adversidades da vida. Ao comprar o ouro refinado pelo fogo, Jesus está aconselhando os crentes a investir em sua fé pura e autêntica, que é fortalecida e aperfeiçoada por meio do sofrimento da provação. Óbvio, ninguém quer isso, né? Ninguém gosta disso, mas é o que Jesus oferece. Ele fala das vestes brancas, e elas simbolizam a pureza e a santidade que vem da justificação em Cristo. Jesus aconselha os crentes a se vestirem de branco, para que não apareça a vergonha da sua nudez, ou seja, para que não sejam envergonhados diante de Deus por suas falhas e pecados. Jesus oferece o colírio para ungir os olhos. Tudo aquilo que eles tinham lá naquela cidade, Jesus agora toma como uma metáfora. E agora ele fala assim: colírio para ungir os olhos simboliza a necessidade de uma visão espiritual clara e discernimento para distinguir o certo do errado, a verdade da mentira e seguir o caminho de Deus. Em resumo, Jesus está aconselhando os crentes a investir em sua fé autêntica e pura, se revestir da justiça de Cristo e buscar clareza espiritual para discernir a vontade de Deus. Por que Jesus está falando isso à igreja? Porque Jesus afirma que aqueles a quem Ele ama, Ele disciplina e repreende. E Ele os convida ao arrependimento e à transformação. Jesus não fala isso do modo acusatório, mas Jesus fala tudo isso para que a igreja se arrependa. Jesus fala tudo isso porque Ele ama a igreja. Jesus fala tudo isso porque Ele quer
quer que a igreja cresça. A Bíblia diz que Deus corrige aqueles a quem Ele ama. E Jesus tem a mesma situação aqui. Ele fala aqui, eu repreendo, verso 19, eu repreendo e disciplino a todos os que amo. Sê, pois, fervoroso e te arrepende-te. Semana passada eu falei alguns sinais de que Jesus está voltando. Eu falei, olha, está acontecendo muito mais que antes. Sinais nos céus, na terra, terremotos, guerras, sinais no mar, sinais. Como eu disse semana passada, eu desinstalei meu Facebook, meu Instagram, só deixei o Facebook da igreja. Também disse que isso era uma coisa minha, ninguém tem que fazer isso. Mas o maior sinal de que Jesus está voltando, irmãos, é que essa igreja aqui, essas características da igreja de Laodiceia que Jesus disse, é patente e latente no meio da igreja hoje. Observa, começa a observar e ver, começa a ver os cultos centrados no homem, no egocentrismo, centrados nas coisas que não são coisas espirituais. Começa a observar. Nós não paramos para pensar que a apostasia, que é o abandono, apostasia é abandono. A gente não lembra dele ou dela, a gente só lembra das outras coisas. Eu preciso terminar. Versículo 20 e 21 diz assim, Jesus está falando, eis que eu estou em pé junto à porta, dando albrabadas, em outras palavras, clamando. Se algum ouvisse a minha voz e abrisse a porta, entrarei a ele e cearei com ele, e ele comigo. E ao que vence, lhe concederei sentar-se comigo em meu trono, como também eu venci e me sentei com meu Pai em seu trono. O que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus não está falando para o mundo. Já cai por terra o versículo que usávamos muito nas 4 leis espirituais. Jesus está à porta e bate, Ele está à porta e bate da igreja. Jesus não está batendo aí fora, está batendo ali, ó. A porta da igreja. Jesus está convidando a igreja a abrir a porta. Isso significa que a porta da igreja de Laodiceia estava fechada. Trazendo para hoje então, porque este é um tempo da igreja de Laodiceia, Jesus está falando assim, a porta da igreja está fechada. Abre a porta para mim. Abrimos a porta para o mundo entrar na igreja, mas não abrimos a porta para Jesus entrar na igreja. E quando eu falo igreja, irmãos, não estou falando esse lugar não, estou falando aqui, ó. Porque igreja somos nós. Então Jesus está falando para mim e para você. Jesus não está falando que Ele está do lado de fora dali, ó, daquela porta de vidro. Não. Jesus está dizendo assim, ó, igreja de Laodiceia, se você faz parte dessa igreja de Laodiceia, eu estou do lado de fora. Por mais que você faça, porque pule, você cante, você fale, você ore, você isso, você aquilo, se você está dentro dessa condição, ou morno, ou frio, ou quente, ou melhor seja quente, né? Mas a igreja não está quente, a de Laodiceia não está. Eu sei que ela não está porque as características mostram que ela está morna. A igreja está morna. A igreja de Laodiceia era uma igreja morna.
Jesus falou aqui. Então a igreja de Laodiceia está com a porta fechada para Jesus. Ele está do lado de fora, irmãos. Ai, mas lá, olha, eu senti, eu arrepiei. Você pode arrepiar, você pode pular, você pode gritar, tudo que você quiser fazer. Mas, meu querido, se você faz parte dessa igreja de Laodiceia morna, Deus não está lá. Mas cantam bem, pastor, não importa. Mas canta louvor, pastor, não importa. Se a vida dessas pessoas tem características de uma igreja morna, é porque ela é morna. Entendeu? Nossa, que difícil, pastor, que pesado, pastor. Mas é Jesus quem está falando, irmãos. É Jesus quem está falando. Jesus está dizendo assim: abre a porta para mim. Abre a porta para quê? Para ele entrar e ter comunhão com ela. Jesus quer entrar na igreja para ter comunhão. Abre a porta para quê? Porque ele promete entrar e cear com aqueles que o recebem, dando-lhe comunhão e sustento que eles necessitam. Quando Jesus entrar, comunhão, tudo aquilo que você precisa vai ser suprido. Jesus oferece a promessa de vitória e do trono, porque é isso que ele fala aqui: ao que vence, lhe concederei sentar-se comigo no meu trono. Trono é lugar de autoridade, trono é lugar de poder, e Jesus oferece a nós, quando nós abrimos a porta para Ele, nos arrependemos, deixamos de ser mornos. Ele diz assim, que Ele nos promete vitória e o trono para aqueles que perseveram e vencem. Perseverar e vencer. Quantos não têm abandonado Jesus, abandonado a igreja? Mas essa palavra aqui é de Jesus, irmãos, amém? É de Jesus. É de Jesus para a igreja desse século, porque a igreja desse século está morna. É uma igreja morna. Nós não podemos nos conformar com isso. Nós precisamos nos tornar uma igreja quente. Amém? Amém, igreja? E eu vou finalizar. A carta de Laodiceia, a igreja de Laodiceia, é um chamado à restauração e à transformação. Jesus conhece a verdadeira condição da igreja e oferece conselhos práticos para a sua restauração. Ele está à porta e bate, esperando que a igreja abra a porta para Ele entrar e fazer comunhão com ela. Que nós possamos ouvir o seu chamado, nos examinar, nos arrepender e abrir para Ele a porta em nossas vidas e nos transformar. Que possamos perseverar e vencer para receber a promessa da vitória e do trono. E a pergunta que eu faço para nós todos hoje é essa: você se viu nessa carta? Você se viu em qual delas? Você se viu na igreja fria ou no crente frio? Você se viu na igreja quente ou no crente quente? Ou você se viu na igreja morna e no crente morno? Essa é a pergunta que eu quero deixar para a igreja hoje. A carta foi escrita para nós, mas em qual dessas condições você se vê? Em qual delas a carta se adequa a você e a mim? Que nós possamos refletir nisso, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar.